Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso, encorajado, sob o comando de Jesus. Amém. Pastor Antônio, por favor. Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar algo muito importante. Estávamos participando do culto na terça-feira, pois estamos em parceria, não assistindo, mas participando, ali na cidade de Arcos, Minas Gerais. E tem um irmão lá, e talvez nesse momento até esteja participando, assistindo, irmão Zezinho, o qual ele tem um amor, eu creio, pelo pastor César. Ele disse que se eu faltar em Arcos, o senhor é o pastor dele. E ele estava com um problema sério de coluna, não podia se movimentar e não trabalhava. E no culto de oração, o poder da oração, de você se emprestar, se dar. E a gente, na verdade, nós temos que aprender a fazer alguém feliz, ser feliz com a felicidade de alguém. E ele foi ali no altar naquele momento e Deus curou, para a honra e glória de Deus. E ele estava dando testemunho a semana passada, mostrando para as pessoas que deveriam ser grato a Deus e contar, testemunhar aquilo que Deus fez, está fazendo a cada dia nas nossas vidas. E um outro testemunho é que, na verdade, como foi falado na terça-feira, pastor César, eu não tenho razão nenhuma para desconfiar de Deus, para duvidar de Deus. Estava ali em Bom Despacho, estava na casa de uma família cristã, onde tem um rapaz afastado, os filhos dele, e nós orando à tarde, aí aquela mãe, ela foi lá e pegou a roupa daquele jovem, pegou a roupa dele, trouxe e pediu para orar. E muitas das vezes, irmão, quando terminamos a oração, nem entendemos por que aquilo aconteceu daquela maneira. E quando eu tomei aquela roupa, aquele blusão, aí me dei a chorar, orar, interceder, a intercessão. Naquele momento eu chorei e depois eu me perguntei, Senhor, foi emoção? Mas eu senti algo naquele momento forte acontecendo. E quando foi com uma semana depois, esse jovem vinha do trabalho e deram 6 tiros nele e nenhum deles pegou no corpo, mas eles furaram o blusão, ao qual, quando eu estava intercedendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo, e saía minhas palavras, Senhor, que o Senhor unja, que a tua unção esteja nesta roupa, que esta veste seja um escudo, aleluia, e dessa maneira aconteceu, aquilo transformou-se em um escudo, pastor César. Amém. Talvez até eles estejam participando, eles participam muito dos cultos do Senhor, ali na cidade de Bom Despacho, são ovelhas do pastor Taquínio, e isso aconteceu. Então, irmãos, devemos ter fé, acreditar, e Deus opera em coisas simples, mínimas, que às vezes você não percebe. Eu estava essa semana na casa de uma irmã que eu batizei, a alguns 50, 60 quilômetros lá distante. Eu fui da Santa Ceia, e ela disse que tinha passado o dia, ela e o esposo descia lá naquele riacho lá e ligava uma bomba que chama carneirinho, que é uma coisa que é através da força d'água. E ela dizia, pastor Antônio, pelo amor de Deus, o senhor vai lá e põe a mão naquela bomba para ver se ela funciona, que assim que a gente liga, quando eu subo a ladeira, ela para. E eu fui lá, eu digo, meu Deus, e coloquei as mãos, eu digo, Senhor, tenha misericórdia da tua serva, Senhor, ela quer fazer as coisas e não tem água.
o senhor conserta, isso aqui é o mínimo, o senhor fez a bomba, imagine o que ela precisa. E a bomba começou a funcionar, irmão. Louvado seja Deus, e ela disse que eu tenho a mão de Deus, né? Para a honra e glória de Deus. Então, irmão, nós não temos motivo nenhum para duvidar de Deus. Nós precisamos confiar mais em Deus e nos dar em prol das almas, em prol do nosso próximo. Oh, quão bom que nós vivamos em união. Amém. E às vezes nós sempre queremos ter razão de alguma coisa, e nós não temos razão de nada. Nós precisamos ver, enxergar a dificuldade do nosso irmão e acreditar que há um grande Deus, um Todo-Poderoso, e que tudo é possível. Amém, irmãos? Amém. Então não temos razão. Eu só quero falar isso, parece coisas mínimas, mas são grandes. Amém. Eu tenho visto Deus fazer. Amém, irmãos? Amém. E que Deus abençoe os irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado. Nós vamos ler na primeira epístola de João, no capítulo 2, versos 25 e 26, eu preguei uma série de mensagens aqui, talvez, não sei precisar quantas, mas várias mensagens sobre esses versos 25 e 26. E antes havia pregado uma série de mensagens sobre Mateus 24, verso 5, verso 4, que é acautelai-vos para que ninguém vos engane. E aqui João vem e diz assim, 1 João capítulo 2, verso 25 e 26, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Amém. Pai, abra-nos a mente do entendimento para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. Às vezes, eu já tenho beliscado assim, nós passamos muito tempo sem entender nem aquilo que nós fazemos. O irmão Brana disse que aquele velho que era um ateu, dizia, eu não gosto de ouvir pregadores porque eles não sabem o que falam. É meio duro, né? Mas ele disse, eu queria conhecer um homem que aconteceu um episódio aqui de eu ter orado por uma mulher, a gente sabia que ela estava morrendo, eu queria que ele me explicasse. E o irmão Branco conduziu aquela conversa com aquele homem numa maestria tão grande, né? Que dá inveja, né? Num bom sentido, né? Dá inveja para a gente, né? Que equilíbrio.
saber o que nós estamos pregando. Quer ver? Eu estava lendo sobre a palavra emulação. Emulação. Você pode perguntar para a maior parte dos pregadores que ele não sabe o que é emulação. É um assunto que eu achei que foi tão interessante e eu queria compartilhar com os irmãos aqui sobre isso, porque eu achei que isso ia enriquecer nesse segundo período. Emulação. Sabe o que é, irmão Luiz Cláudio? Você não estava na internet. Mesa boa, tem gente pegando carona comigo aqui, né? Mas como é que é emulação, irmão? Seria emocionado. Errou. Emulação, quem é que sabe o que é? Irmão Antônio? Ciúme. Irmão Antônio diz que é ciúme. Disputa. No fundo vai chegar lá bem perto. O que mais sabe que é emulação? Sentimento de igualdade. Sentimento de equivalência, de equiparação. Isso é que quer dizer emulação. E a gente para analisar esse sentimento, ele é o que João está dizendo assim, ó, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Não são propriamente as pessoas, são espíritos. Nós não vivemos aqui, não convivemos apenas dentro de um mundo materialista. Nós temos uma ideia muito maior a respeito das coisas que nos cercam, porque todas essas coisas são movidas por espíritos. E emulação é um sentimento que brotou no coração de Lúcifer, no céu. Sabe? Brotou lá no coração de Lúcifer ser igual, equivalente a Deus. Então, quando a gente diz, o engano não começou na terra, começou no céu, ele começou com emulação. Ele começou com esse sentimento de se equiparar, de se igualar, de achar que todos são a mesma coisa. Por exemplo, o irmão Branham falou isto, em outras palavras, tão sutilmente, ele disse, eu não posso ser Billy Graham. E Billy Graham não pode ser eu. Quer dizer, veja o que ele estava dizendo aqui, que ele não tinha nenhum sentimento de querer ser Billy Graham. Ele estava satisfeito de ser o que ele era. Você entende? É pé no chão. É pé no chão, é consciência disso. E este é o mal. Você pode ver que a sociedade é movida assim. Se o vizinho compra um carro, você também quer um outro. Esta civilização é do diabo. Como é que é a civilização do diabo? Nós trabalhamos contra ela ou a favor dela? Quando nossos filhos nascem dentro dessa civilização, a primeira coisa que você põe na cabeça da criança, você precisa ir para a escola, estudar, para você crescer e ser alguém na vida. Nós estamos cooperando com a civilização, com esta civilização que é do diabo, porque esta é uma visão materialista. E nós tratamos com os nossos filhos como se o mundo fosse só isso aqui. Então nós influenciamos eles apenas para as coisas materiais. Cresce, estuda, vai trabalhar, ser alguém na vida. E na sociedade, nesta civilização, o homem vale o que tem, não o que ele é. Se ele tem uma égua, ele vale uma égua. E a gente percebe que falta em nós a visão de olhar e dizer para um filho, até contei isso há poucos dias na igreja,
que a vida não é isto aqui. E de colocar dentro deles uma semente. Olha a palavra que João disse, e a promessa que ele nos fez é a vida eterna. E aí ele recorre e diz, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. É um engano você dizer para o filho, isto é incentivá-lo para esta civilização. E você tem que ter, você tem que possuir, você tem que fazer, você tem que adquirir. E aí nós entramos neste espírito, deste corre-corre, como foi falado aqui do buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas, mas nós fazemos o oposto. Então nós colocamos os nossos próprios filhos atrás dessa situação. E nunca dizemos para ele que tudo que nós adquirimos aqui nós não levamos. Que valores não são estes que a sociedade dá. O irmão Rana disse, o que são valores? Ele disse, se eu tivesse $1 milhão e eu tivesse um dispositivo que eu pudesse apertar e trazer meu pai da eternidade para se assentar meia hora comigo e conversar, eu não hesitaria em apertar aquele botão e daria aquele $1 milhão, porque isso não é nenhum valor. Isto não tem nenhum valor, porque quando você sai, você não leva nada. Apocalipse 14, verso 13, diz que a única coisa que te acompanha são tuas obras. Então, trabalhamos para quê? Por este reino ou por um eterno? Para você ver que a visão do mundo denominacional aí, do evangelho moderno, não se prega mais vida eterna, se prega vida momentânea. Benefícios temporários. Não é mais vida eterna. Então, é um engano. E eu achei engraçado porque minha netinha chegou para minha filha e disse, mamãe, como é que a senhora casou com o papai? Tem 5 anos. E a minha filha foi explicar. Disse, olha, mamãe conheceu o seu pai, gostou dele, achou ele bom, um homem trabalhador e tal, bom. E aí nós namoramos, ficamos noivos, o vovô César fez nosso casamento. E o vovô César disse que nós não brigássemos, não discutíssemos, que criássemos os nossos filhos um temor de Deus. E começou a falar que eu tinha pregado do casamento. E que nós fôssemos felizes para sempre, até que a morte nos separe. Mas quando falou na morte separar o pai e a mãe, vocês podem acreditar, essa menina caiu num pranto. E não tinha ninguém que fazia essa menina parar de chorar. Porque falou que o pai e a mãe iam morrer. E nós não temos coragem de falar para os nossos filhos que vocês vão morrer. Porque nós mesmos não acreditamos que nós vamos morrer. E vocês, eu disse isso ontem para o pastor Luiz Cláudio, o pastor Moisés já tem mais do que a minha idade aqui, alguns irmãos, mas sabe disso, quando a gente entra depois que você passa dos 50 lá, você sabe que você entrou no funil e está na roleta russa, que qualquer hora dessa é puf na minha cabeça. E é eu que vou dessa vez. Eu não sei qual é a minha hora. Mas você começa a ver que você não é nada. Sabe? Que a sua hora está chegando. Que pode ser amanhã. Que pode ser no ano que vem. Sei lá. Então você começa a sentir a fragilidade do que é o ser humano e como a gente é enganado, a gente mesmo é enganado com tanta coisa que nos cerca. Inclusive isto, do sentimento de irmandade. Meu amigo, tem uma coisa mais triste de você andar com uma pessoa, comer com uma pessoa, comungar com uma pessoa, dizer que é irmão daqui um pouquinho por causa de uma doutrina, ele vira as costas e se torna seu inimigo. Inimigo terrível, sabe? Porque ele não está pensando na veracidade da vida eterna. Ele pensando que aqui, comigo, daqui um pouquinho ele vai ver aqui, não é nada. Foi embora. E acabou. Valeu a pena? A visão da maior parte dos cristãos são materialistas.
Enganosa, enganosa. Enganosa. Bom, mas aí, passou uma semana, meu genro foi buscar a minha neta do colégio. Falou, papai, como é que o senhor casou com a minha mãe? A mãe já tinha contado a história para o marido. Aí ele disse, papai conheceu uma mãe, gostou dela, achou ela bonita, namoramos. Papai pediu ela em casamento, o vovô César fez o casamento, falou no casamento que a gente devia ser feliz e não devia brigar e criar vocês e não sei o quê. E PPP disse, não conta mais o resto, não, que eu já sei, viu, papai? Por favor, não fala mais não, papai, eu já sei. Quer dizer, quando falar na morte, não precisa nem falar mais. Nem toque no assunto, porque eu já estou sabendo o resto. Mas esta é a realidade. O que nós estamos plantando para a eternidade? Eu estou falando agora, individualize isso para você. O que você fez para ter vida eterna? O que você plantou para que as suas obras te acompanhem? Dinheiro não vai, fama não vai. Então, chegou assim um sentimento de voltar sobre o engano que começou no céu com um argumento bonito e termina num lago de fogo. Depois ele desce para a terra, o que ele falou para Eva? O assunto que eu estou querendo entrar. A mesma coisa, disse assim, vocês sereis como o Deus. Dele comer certamente. Tem uma coisa do morrer lá, viu? Foi assim que Deus disse, não, da árvore que está no meio do jardim, essa não comeremos. Disse, porque dia dela comer, certamente morrerás. Morte é uma coisa... Mas a Eva não sabia o que era morte. Ela não sabia. Não tinha morrido um passarinho. Não tinha morrido nada, não tinha morrido um filho, não tinha morrido um pai, não tinha nada, numa flor não tinha morrido nada. Ela não sabia o que era morrer. Mas eu sei, você também sabe. Nós não somos inocentes, o que é isso aí. Nós não somos os primeiros da civilização. Nós temos uma história para olhar para trás aí. Mas aí vem e diz, não, você não vai morrer, você vai ser como Deus. Os vossos olhos se abrirão. Olha o sentimento de emulação aí. De igualar. Esse é um ponto. Aí, o próximo caminho, que eu até chamei isso de a trilha da serpente, começando lá em cima e vindo. O próximo passo é o Caim, que quer dizer aquisição, que é o pai desta civilização. Então, tudo que você faz motivado por dinheiro, porque eu acho que é uma coisa justa você trabalhar e receber o seu suor, o fruto do seu trabalho. Mas aqueles que vão lá apenas para cumprir horário por causa do dinheiro, ou aqueles que estão defraudando por causa do dinheiro, ele simplesmente faz uma coisa errada. Aí eu disse para um meu genro que é médico, disse, olha, eu acho que medicina e sacerdócio são coisas iguais, porque a medicina é um sacerdócio. Se você passar aqui e ver um homem doente e não estender sua mão, porque ele não tem dinheiro, ali tem um médico assentado ali, isso eu falei para o meu genro, o que você é? Deixou de cuidar de alguém por não ter dinheiro? Você é um mercenário. Você é um mercenário. Mas não tem nada mais justo do que você que trabalhou, estudou e dedicou sua vida, daqui a cuidar de alguém que tenha como te pagar, ele te pagar para fazer aquilo. Porque, afinal de contas, você está cuidando dele para dar a ele sustento, vida aqui, e o que é demais ele te devolver a oportunidade de você viver também. A mesma coisa é ministério. Ora, se eu não cuido e recebo, eu sou um mercenário. Se eu não cuido das ovelhas, se eu não acompanho, então eu sou um mercenário. Mas Paulo disse isso na carta aos Romanos e em outros lugares. Se eu planto e cuido para vós e ministro a vós as coisas eternas,
seria muito você ministrar para mim as temporais? Mas as pessoas, você pode ver que a maior parte de crentes, eles não estão preocupados com vida eterna e ficam vigiando o dinheiro do pastor. Porque a visão dele é materialista, não é espiritual. Ele não está vendo o que você está dando para ele. Então aí eu disse para outro dia na igreja, engraçado, é assim, ó, você ora e deseja que todos os membros da igreja sejam bem-sucedidos na sua vida, porque é bíblico. Salmo 128, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, comerá do trabalho da sua mão, feliz será e te irá bem. Salmo 1, tudo quanto fizer, prosperará. É bíblico, não é extremamente bíblico? Quer dizer, você deseja para os membros que eles vivam na miséria ou que eles sejam bem-sucedidos? Mas se você for bem-sucedido, ele olha para você. O pastor trocou de carro. Quer dizer, ele pode, você não. Então, é uma situação de uma visão que as pessoas têm dentro de um engano extremamente materialista. A visão de muitos pastores é o dinheiro, é uma desgraça. E a visão do membro que está no dinheiro é uma desgraça também. De ambos os lados, existe engano nisto. Então, a gente está buscando ver o equilíbrio. Caim, o nome Caim quer dizer aquisição. O irmão Brana disse, há dois espíritos que governam o mundo, aquisição e sedução. Esses são dois espíritos. Se você percebe, o Caim era agricultor, mas foi para a cidade. Você sabe por que existe João Pessoa, por que existe Recife? Pode olhar a cidade. Pega os seus antepassados, que todos eles vieram da roça. Do jeito que Caim veio. Vieram para onde? Ou para a cidade buscar uma oportunidade. Foi o que Caim fez. Ele é o pai da primeira cidade que existiu, que se chamou Enoque, que quer dizer princípio. Ele é o pai disso. A visão dele foi essa. Quando ele chegou na cidade e ele viu as pessoas saindo, ele disse, está na roça a minha fonte de lucro. Aí vem o agronegócio. Aí toma inseticida para matar quem está na cidade. Porque ele não se importa com o terceiro. Ele não se importa com o seu irmão. Sabe? Ele não se importa com o seu irmão. Deus perguntou, cadê seu irmão? Ele disse, eu sei lá do meu irmão. O que vale sua vida para mim? O que vale seu nome para mim? O que vale sua felicidade para mim, Wilmer? Se eu estou feliz, se vire você. Para você entender que sentimento carrega esta civilização. Mas isto não é o que deveria estar no nosso coração. Porque a Bíblia diz que quando um é honrado, todos são honrados, e quando um sofre, todos sofrem juntos. Vou dizer diante de Deus, eu não sou feliz sabendo da desgraça da vida de ninguém. E se tem uma coisa que eu quero aproveitar aqui agora, que eu detesto, é um espírito de fofoca. Eu não tenho Facebook, nunca tive Twitter. O que mais que era o outro antes dessa porqueira aí? Era o Orkut. Porque isso é um instrumento do diabo para a gente que gosta de fofoca. Quer saber da vida dos outros? É só sentar lá na frente do computador, que no instantinho você sabe da vida de todo mundo. E vou dizer, e perde o tempo de oferecer a Deus o seu ministério. De exercer o que Deus te colocou para fazer. E acha que é uma coisa engraçada, não, é um divertimento. E não existe nada mais baixo e mais sujo do que isto. Gente, qualquer pastor aqui sabe disso. Tem coisa pior no mundo de você do que você saber da vida dos outros? Um irmão vem, chega e traz um problema para você. Aquilo te faz bem? Se fizer, você tem um espírito errado. Porque aquilo arrasa a gente. Aqui você sai carregando aquela carga daquele irmão, meu Deus, e se fosse eu, como é que seria? E essa situação, e esta família, e esse negócio. Olha, não tem beleza nenhuma de saber na vida dos outros, não. Agora, os que vêm trazer problema,
já é uma carga. E aqueles que vão lá para a internet procurar? Aí olha o ministério. Vou voltar aqui, nós entramos. Eu anotei ali enquanto o irmão Deus estava falando. Aí olha o ministério. O irmão Brana disse, o Billy Graham veio aqui outro dia e disse que o problema é com os ministros, que eles são tão preguiçosos. E eu ganho 30 mil pessoas e eles se assentam na sua escrivaninha e botam os pés em cima da escrivaninha. E o irmão Brana disse assim, eu não me lembro a mensagem agora, mas ele disse assim, e os pastores não têm coragem de pelo menos escrever uma carta para aqueles novos, aqueles convertidos, pelo menos uma carta e dizer, ei, você teria honrado que você viesse fazer parte da minha igreja. Nem isso tem coragem, não estou dizendo nem ir atrás de visitar não, mas nem isso tem coragem de fazer. Irmão Brana disse dessa maneira, nem de mandar uma carta dizendo, se você viesse, nos fizesse uma visita ou viesse congregar conosco, isso seria uma honra para nós. Mas não fazemos, porque não tem nem tempo e nem interesse. Bota o pé em cima da escrivaninha e o resto acabou. Olha, ó, barriga está cheia, tem comida já. Se isto é assim, então isto chama-se mercenarismo. Isto é apenas um meio de sobrevivência. Isto não é sacerdócio. E eu vou mais um pouquinho, vou bater mais uma vez. Pode ofender quem quiser, mas esse tal de Facebook é um fofoqueiro do capeta. Quem gostar de fofoca, põe lá. E entra lá, e senta lá, e conversa lá, porque eu sei o que está por trás disso. Essa é a verdade. Eu não tenho. Fé Perfeita tem aí um Facebook, porque as pessoas entram lá, não sei nem como é, eu nem entendo, nunca nem perguntei para o irmão João, nem como é que funciona isso. Tem lá um negócio porque vão lá e mandam e-mail, mandam coisa para lá, mas eu nunca nem olhei, nunca li, não sei nem acesso, não tem senha e nem me interessa ter. Essas pessoas que querem uma orientação, no site está lá, meu site direto, meu e-mail direto para me escrever e eu respondo o que me perguntam, uma orientação e pronto. Vida pessoal, saber de fofoca, que estava lá na praia, um com uma fotografia, um namorando, outro não sei mais o quê, outro não sei o quê. Quem gostar disso é porque gosta de fuxico. E ministérios, e brigas, e doutrinas que estão aí, isso aí agora. Uma baixaria. Então, são coisas feias. Mas aí a gente volta na civilização do Caim. Pensa aqui. O que você responderia para Deus se ele perguntar: onde está teu irmão? Porque esse é um sentimento enganoso. Porque quando a gente fala em Caim, você fala assim: não, Caim é o pai da adoração. Mas tinha finalidade. E tinha um sentimento de emulação. Deus falou: muda o teu altar. Disse: eu não, se o senhor me quiser assim. Estava igual a Deus. Eu faço do jeito que eu quero. Você já viu quantas pessoas movidas por esse sentimento de emulação fazem do jeito que quer? Você pode pegar e dizer: ó, o irmão Brana disse que é para fazer assim. Ele disse: ah, engraçado, para você entender. O irmãozinho que estava congregando comigo aqui, problema até não ter mais jeito. Sabe? Cada dia inventava uma coisa. E eu, numa maior paciência, passando por baixo, fazendo de conta que não estava vendo, entendendo? Aí um dia ele escreveu assim: pastor, se nós somos a igreja primitiva, sabe por quê? Porque ele tinha ido na minha casa. Ele foi na minha casa. Eu queria vender minha casa, e ele foi lá como corretor para ir vender a casa. Quando ele chegou lá, que ele viu minha casa, ele disse: olha você ver o que é. Olha o sentimento que é. Aí ele disse, escreveu: se nós somos a igreja primitiva, por que não vendemos nossas propriedades e fazemos como a igreja primitiva? Damos aos pobres. E eu, tranquilamente, aqui no culto de ceia, disse: seu irmão está perguntando aqui,
você pode colocar sua casa à venda e trazer o dinheiro. Nós cremos nisso, não obrigamos, não pregamos como doutrina, mas se você sentir, pode vender a sua. Comece pela sua. Pode vender a sua. Prometo para você que não gasto 10 centavos do seu dinheiro comigo. Vou dar para os pobres. Porque esse sentimento é do coração do diabo. O dia que Jesus foi ser ungido, o Judas falou assim: para que esse desperdício? Podíamos vender isso e dar para os pobres. Jesus sabia tanto da condição que disse: os pobres sempre vocês terão convosco. Não disse que era só rico, não. E nós temos que entender que a igreja também é composta por pobres. E que Deus deixou eles pobres, me desculpe, porque Deus não pôde confiar na mão deles dinheiro. Porque se desse, estragava e morria. O irmão Branco disse: dinheiro é um mal para aqueles que têm e para aqueles que não têm. Para os que têm, colocam o coração nele. Para os que não têm, vira este espírito, sabe? De inveja, de ciúme, que o irmão Antônio falou ali, sabe? De olhar e dizer: mas não é? Por que está com esse sapato? Por que está com esse carro? Por que está com essa roupa? Porque ele não tem. Porque se ele tivesse dinheiro, ele estaria naquele espírito muito pior. Eu tenho. Vocês estão entendendo? É só uma situação assim. Então você vê que dinheiro é um perigo para quem tem e para quem não tem. E Paulo disse: aqueles que têm, usem deste mundo como se não tivesse. Não ponha teu coração nisso, porque você não leva 10 centavos para lá. Não adianta colocar, você não leva nada, pode segurar. Eu fico vendo aqueles que seguram, acabam escapando pelos vãos dos dedos. Então, o Caim é a religião, mas a religião que busca dinheiro, porque o nome dele é aquisição. Ele queria, se o culto dele passasse, ele ia fazer o que estão fazendo aí hoje. Que é o mesmo culto caimita. Qual é a finalidade? A gente pega, veja aí na carta de Judas para você ver, no verso 11. Veja só. Ai deles. Aí você disse assim, ó, deles, quem é o deles? Lá fora? Ou você terá que não estar no meio deles? Ou nós não estamos no meio deles? E a gente, quando começa a ler Bíblia como história, ai deles. Mas quem são eles? Pode ser que nós estejamos no meio deles. Será que nós não fazemos parte da caravana também, não? Porque aí é o que está o problema. Nós estamos aqui, não é para olhar aonde nós acertamos, aonde é que alguma coisa quer nos enganar. Então, não adianta você tentar mudar. Nós temos hoje, pode escrever o que eu estou dizendo, sou responsável pelo que vou falar. Nós temos hoje no mundo muitos, não são poucos não, mas muitos ministros que chegaram a um nível de equiparação. É um espírito de emulação. Eles não fazem a coisa como o mensageiro falou. Eles fazem da cabeça deles, porque eles são tão iguais ao profeta. Eles são iguais. Aí este irmãozinho que eu estava dizendo, passou uns dias, ele me escreveu. Vou ler já Judas com vocês. Me escreveu. Foi embora da igreja, passou não sei quanto tempo, agora me escreveu recentemente, depois que está fora. Olha, me mandou uma carta sobre qualquer coisa que eu tenha falado, me perdoe. É sempre assim, sabe? Me perdoe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá tudo bem. Aí depois, embaixo, ele me mandou e disse: qualquer pastor que pregue esta mensagem, veja só, na carta anterior que ele me mandou, antes de ir embora da igreja, na carta anterior ele disse: o senhor fique sabendo que nós estamos escrevendo um novo livro de Atos e que o William Branham é coisa do passado.
Você entende? Para você vai entender o que é o espírito de emulação. Ele já estava no mesmo nível de dizer o que ele pensava e o que ele agia. Como é que eu devia agir? Porque ele tinha exatamente a mesma visão e o mesmo nível de espiritualidade de irmão Branham, que nós iríamos escrever um outro livro de Atos. Aí passou o tempo, agora me escreveu agora. Me perdoe, não sei o quê, depois vem na carta, está aí, os 2 e-mails estão guardados comigo. Aí no outro e-mail ele diz assim: qualquer pastor que pregue esta mensagem tem que ler a mensagem do irmão Branham na íntegra no púlpito. Não é mais pregar sem ler a mensagem, agora é só ler a mensagem, porque senão é adultério. Ora, para você entender, um dia você, o William Branham é do passado, outro dia o William Branham, sabe? Mas é simplesmente uma mudança de máscara para chegar nos objetivos. Aí mandou um monte de bobagem, de parágrafo de mensagem que não tem nada a ver para mim, falando sobre controle de natalidade, como se eu estivesse aceitando, inclusive aquela moderna, não quero entrar nisso aqui, aquele pensamento moderno que nós ouvimos lá em Chapecó, que eu não vou sair, eu vou morrer falando o que o irmão Branham falou sobre o assunto. E vamos dizer que o irmão Branham ia modernizar, porque a ciência, porque as coisas evoluíram, o irmão Branham ia mudar de opinião? Ou porque alguém foi mal sucedido no casamento? Isso é problema. Mas não é dizer que eu tenho que mudar porque a coisa mudou, não. E então, eu quero saber qual é o parágrafo que vai ser que nós vamos preservar. Que mudar, como disse o pastor Luiz Cláudio ontem, nada é fixo. Tudo muda todo dia. E se você não tiver um ponto fixo, que é a palavra de Deus, você está perdido. Verdade ou não é verdade? É verdade. Então, se não tem um assim do Senhor, você vai mudar. Hoje, amanhã, sua cabeça vai virar e, mas eu pensava assim, mas hoje já não penso mais assim. Pronto, já mudou. Essa é a verdade do assunto. Então, um dia uma coisa, outro dia outra. Você vai seguindo. Mas vamos aqui. Ai ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Aí você tem Caim, a aquisição, Caim que não se interessa pelo seu irmão. Bom e suave é que os irmãos vivem em união. Vivem em união. O sentimento precisa estar aqui. Mas eu não quero ter um sentimento caimita. Mas o sentimento caimita não é união, não é unidade. O sentimento caimita é: eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com a sua família, não tenho nada com a sua vida. Tenho sim, você é meu irmão. Tenho sim. Entraram pelo caminho de Caim. E o caminho de Caim é assim: não me interesso por meu irmão, faço as coisas da minha maneira, porque eu tenho o espírito de emulação, sou igual, Deus não muda, a palavra não muda, sabe? As ideias, o profeta não muda, porque já tem uma ideia, porque esse é o caminho de Caim. O caminho de Caim é o comércio, e o caminho de Caim termina no crime. Tudo movido por um espírito de querer ser igual. Termina no crime. Não é com revólver, não. É matando o nome, matando a influência. Isso é, irmão Branham disse, não se mata apenas com uma arma, não. Sabe? É apunhalando pelas costas. Se isto não é caminho de Caim, então eu não sei o que é caminho de Caim. Eu não entendo. E você vai buscar a razão. Qual é a razão? A razão é o mesmo espírito que estava lá no coração de Satanás. De querer ser igual. De achar que a ideia é igual. E, na verdade, para você entender, não há um ministério igual ao outro. Não adianta você tentar. Posso sapatear, jejuar, orar, buscar, chorar, lamentar e buscar ser o que o irmão Branham foi. Eu quero saber qual foi o homem na terra que buscou e que alcançou. Não adianta. Não adianta. Acabou.
São coisas que você tem que entender que não adianta você querer se equiparar com ninguém. Um irmão veio me perguntar sobre um trabalho numa cidade. Eu disse, irmão, olha, se você está entrando ali com espírito político, não vai não. Porque Deus não vai com você. Mas se você está lá estendendo a mão para pegar os que estão de fora, porque isso é uma vergonha dentro da mensagem, eu volto a dizer, dentro da mensagem não, dentro desses grupos, Jesus. sabe, que vivem buscando membros em igrejas alheias, mas não tem coragem de buscar lá fora no mundo, o bêbado, o assassino, a prostituta, sabe, o ladrão, e mesmo denominacional, num sistema errado, não vão não. Mas pegar o carro sem vergonha, como disse um irmão aqui outro dia para mim, sem nenhuma, um cara cínica, sabe, de vir conversar com você, sentar com você, vai tomar uma ovelha sua? Os irmãos que saíram do meu ministério sabem disso, que eu nunca fui atrás de ovelha de ninguém, porque eu tive para dar para vocês. Foi eu que entreguei campo com igreja, por que eu vou dividir igreja? De jeito nenhum, nunca fui e nem vou atrás de nenhuma. Mas você vê que, sabe, essa coisa, sabe, vem com esse espírito sorrateiro e achar que é igual, não adianta, pode sapatear que você vai ver. E isto, no fundo, só tem um espírito que se chama-se Satanás, engano. Aí você pega o caminho do Caim e que termina nisso, em morte. Termina na morte. Portanto, você não precisa achar que você é melhor do que ninguém e que este espírito não vai te rodear. Que ele não vai passar perto de você, porque é a coisa mais enganosa que a gente tem é pensar que a gente é melhor do que Deus. Porque o próprio Jesus foi tentado pelo diabo e a gente pensa, quantas vezes Jesus foi tentado pelo diabo? 3? Não, ele apareceu lá e disse, dobra, transforma em pão, pula daqui. Não, nada. Se você notar, as tentações de Jesus, as piores, foram as que estavam camufladas, que vêm com os bons tratos. São Mateus 24 é um engano. Os discípulos chegaram e disseram, Senhor, olha a beleza do templo. O que eles estavam fazendo com Jesus? O irmão Brandt diz, tentando fazer Jesus colocar a fé numa obra feita por homem. Na igreja. Isso é engano. Isso, olha aí. Eles estavam vendo pedras bonitas e Jesus vendo cinza. E Jesus olhou e disse, não fica nada. Estou vendo aqui só cinza. Eu não vou nisso não. O dia que o Pedro chegou lá e disse, você vê que Jesus nem titubeou, sabe? Nem parou assim para falar assim, é mesmo, que coisa. Ele responde, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Cuidado. Então, há uma vaidade de você achar que você prega, como nós acabamos de falar, que você sabe, que você entende, que você conhece, que você já chegou. E nenhum de nós chegamos a isso. Você pode ser sincero e verdadeiro, como disse o pastor Wilmo, se você não sair da frente, seu ministério não faz nada. Você vai lenhar com o cabo do machado. A ferramenta foi embora há muito tempo. O que corta não é você. Não tem grande pregador. Deixa Deus te deixar sozinho numa plataforma para ver o que você fala. Pode falar. Chegar e filosofar e falar bonito e mostrar teologia e conhecimento, mas quem é espiritual que está sentado sabe que tem um buraco desse tamanho lá, oco, que não preencheu nada, que as pessoas que vão embora para casa vão vazias. E esses movimentos que nós estamos vendo, tão enganoso hoje, sabe, de letra para cá e parágrafo para cá e coisa para cá, tudo isso você vai ver que as pessoas acabam vazias, ocas. De vida não se tem nada. E a promessa é vida eterna. Não deixa nada te enganar. Então, entraram pelo caminho de Caim, que é, aqui na terra, um engano. Se fôssemos tomar outros personagens, mas eu vou só checar aqui, ó, que olha a colocação de Judas.
foram levados pelo engano. Engano de Balaão. O irmão Branham disse, qual foi o engano de Balaão? Disse, eu posso fazer o mesmo altar que Moisés fez. Ou não foi assim? Faço aqui, ó, o altar, o carneiro, sabe? Igualzinho o que Moisés fez. Sentimento de igual. De equivalência. O engano de Balaão. Porque o engano de Balaão e a condição de Caim, você vai ver que é a mesma. No fundo, por favor, você quer salvar as pessoas por sentimento na alma de que alguém está indo para o inferno, ou você quer pessoas na sua igreja para aumentar os dízimos? Essa é uma pergunta para os pastores. O que nós queremos? Será que nós estamos gemendo e morrendo de paixão por almas? Ou o resultado das pessoas que vêm aumenta a nossa condição financeira? Então você tem que ser honesto e verdadeiro, ver se você não está enganado. Ver se você não está escondido atrás da mensagem fazendo um comércio disso. Porque uma coisa é assim, ó, Deus te dá como recompensa do seu trabalho. Porque eu vou dizer abertamente, não há uma pessoa que milita legitimamente dentro de um espírito correto que Deus não galardoe. Porque Paulo chegou a dizer, se eu plantar a vinha e não tiver esperança de comer do fruto, então eu não planto. Para que eu vou plantar? Você sabe que no fundo você vai comer. Mas escuta aqui, você está convencido mesmo que o céu é bom? E você não quer deixar as pessoas morrer? Porque o irmão Branham foi lá e quando ele voltou, ele disse, se eu soubesse quão bom era, eu teria me esforçado muito mais para fazer outros entrar lá. Eu me esforçaria muito mais. Ainda que ele mesmo reclame e disse, olha, os pastores aproveitaram de mim, na minha fragilidade. Eu me esgotei ao ponto de ficar doente, acamado, e nós estamos assim, em cima de uma cama, sem poder ministrar. Disse, porque eles tiraram tudo de mim nessa mensagem, porque os pentecostais falharam, ele falou isso. Mas ele disse, não importa se eu fiquei doente, o importante é que a obra foi feita e o povo foi abençoado. Aleluia, glória a Deus. Esse é o sentimento dele. Não importa, quando ele chegou no momento que ele olhou a situação dele, ele lamentou, porque ele ficou imprestável em cima de uma cama por 8 meses. Numa debilidade terrível, esgotamento físico sem limite. Mas ele disse, mas e o povo? Ele disse, olhe para trás, o trabalho foi feito. Aí eu pergunto, um homem que ministra dentro desse espírito, de estar dando tudo que ele tem, tudo que ele pode, naquilo, você acha que Deus ia deixar o irmão Branham terminar também com a mão vazia? Sem recompensa? Então Deus seria injusto. Deu amparo para a família dele pelo trabalho dele. A gente tem que colocar na balança os pesos aqui para olhar estas coisas. Mas nós precisamos ver se em algum momento não fomos enganados apenas por um espírito de competição. Quero saber, eu estou dizendo para vocês diante de Deus, eu não procuro saber o que é que estão fazendo. Eu procuro fazer. Eu não me interesso. Eu não telefono para quase ninguém. Irmão Beri, meu amigo, irmão Luiz Cláudio, eu vivo telefonando para vocês? Vivo telefonando para você, irmão Beri? Ah, o senhor sumiu. Vivo telefonando para você, irmão? Não. Diga que eu preciso falar com o irmão, eu ligo. Mas não vivo telefonando para ninguém. E para bem da verdade, eu não tenho tempo para isso. Eu nem tenho tempo para isso.
Ficar lá uma hora, meia hora, fofocando, sabendo da vida dos outros. Não me interessa, quero saber disso. Mas eu quero saber o que eu vou fazer. Quero saber o seguinte, que o dia que chegar diante do trono e Deus falar assim, e aí, o que você fez? Ou eu não vou ter que chegar lá? Eu te dei uma chance, pus na sua mão, o que você fez? Vai dizer, não, porque meus colegas lá na terra iam pensar que eu queria ser grande. Eu não tenho nada com colega. Não, peraí, eu tenho um acerto com Deus. Olha, tenho certeza dentro do meu coração que nunca existiu e nem há dentro do meu coração este espírito de emulação, de competir, de igualdade, de ser superior. Porque a bem da verdade é isto. A bem da verdade é isto. Nós precisamos encontrar nosso lugar nas Escrituras. Eu preguei isso aqui domingo de manhã e disse, como é que um filho é maior do que o pai? Sabe por que esta civilização é do diabo? Veja como os pais criam os filhos. Deixa o filho vir falar para o pai o que quer. O pai fala, vai fazer isso. Não vou não, você sabe como é que minha mãe fazia? Soltava a mão na minha boca, vai. Você já tinha ido. Era assim a conversa. Mas o camarada, um filho, chega para o pai, pererê, pererê, fala uma coisa, menino de 3 anos discutindo com um pai de 30, de 35. Ele sai dos 3 e vai para os 35 anos e fica igual o pai. O pai fala, faço não. Desse tamanho. Sobe, se iguala. E o pai desce e se iguala com ele, que aí ele começa a bater boca com o filho. Isso é a mesma coisa que pastor e igreja, marido e mulher. Não tem esse negócio de bater boca. Nunca tive esse negócio de bater boca com mulher. Muita gente me ignora quando eu disse que eu não discuto em casa, mas não discuto mesmo. Porque começou um assunto, eles vão parar. Por que a minha mulher tem que falar para mim, na minha cara, o que ela quer falar? Porque a sociedade diz que todos são iguais? Não são iguais, não. Deus não me fez ela igual a mim. E eu não sou igual a ela, então eu preciso também encontrar meu lugar. O que eu sou dentro de casa? Se eu sou marido, se eu sou cabeça, eu tenho que encontrar meu lugar. E ser o equilíbrio da família. E não descer. Porque quando você tem uma vida desregrada, desequilibrada, você desce para o nível dela. Não é ela que sobe para o seu, não. É você que desce. Aí fica no mesmo nível porque você baixou o nível. E dentro de igreja é mesmo assim. Igreja e pastor é marido e mulher. E tem muito pastor que deixa muito a desejar, e aí então a igreja vai reclamar dele, porque ele desceu para o nível dela. Aí, pá! E você se defende, e ela fala, e aí você tem problemas e briga com o membro. Sabe qual é o lugar? Procure o seu lugar. Faça as coisas que você tem que fazer, que é seu dever, você foi chamado para fazer. E deixa a igreja e posiciona a igreja no lugar que ela tem. Você vai ver o que vai acontecer. Aconteceu o que a Bíblia disse. E a mulher reverencia o marido, a igreja reverenciará o pastor. Ela sentirá no pastor a presença, a verdade é essa, a presença de Deus. Mas o camarada não é. É igual ela mesmo. Aí pronto, o desnível está aí. O que a Bíblia diz? Que a mulher reverencia o marido. Então você vai ver igrejas que tratam bem seus pastores, que respeitam, que confiam, é porque aquele homem está na posição dele. Ele não é um ditador, um tirano. Aqui quem manda sou eu. Mas ele está num lugar dele tão alto que ela tem tanta confiança nele e tanto respeito por ele. E ele, para estar no lugar dele, para que ela tenha tanto confiança nele, tem que amá-la e dar sua vida por ela como Cristo deu pela igreja. Você tem o casamento, igreja e pastor. Nem a igreja subiu, nem você desceu. Cada coisa no seu lugar, balanceado. Por isso eu não creio, irmãos, entendam, em vida de pastor que é promíscuo com membros. Pastor que vive entranhado na casa de membro e membro na casa de pastor, já virou lambança. O desrespeito mais cedo ou mais tarde vai chegar. Ministro tem que ter vida separada. Pode pegar aqui a maior parte dos irmãos, eu nunca fui na casa deles. E nem por isso deixei de receber
a honra e o respeito deles. A hora que precisam, sabe, ó, o pastor está aqui no escritório, termina o culto, é assim. Eu cheguei em casa domingo, era 2h30 da tarde, para 3 horas sair para ir para o Recife. E até engraçado, porque eu fui para Recife, saí atrasado, atendendo gente aqui. Atrasado aqui, eu almocei e saí depressa para Recife. E quando chegamos, final do feriadão aí, prolongado, engarrafamento. Desde Goiânia até no Recife, engarrafamento. E eu tinha que dar ceia lá. E eu, quando cheguei em Goiânia, que eu olhei a situação do pé da ladeira até na cidade, já estava engarrafado, eu, pelo acostamento, fui embora. Quem achar ruim, achou. Eu enfiei no acostamento, já tem horário, vamos embora. Não estou fazendo isso por malandragem, né? Mas eu tinha um responsável. Cheguei no Recife, carro assim, que não andava ali em Igaraçu, irmão Moisés. Sabe onde eu enfiei? Passei por cima do meio-fio com aquele tratorzão, pulei lá na linha do ônibus. E, aqui tinha 2.000 carros parados, e eu na linha do ônibus fui embora, vou embora no ônibus. Aí eu fui sair lá no meu buraquinho, lá onde eu tinha que sair mesmo. Passei na frente de todo mundo. Aí quando chegou na igreja, um irmão falou pro outro assim, engraçado, pastor César, eu vi o pastor César passando na linha do ônibus. Aí eu falei, irmão, olha, sabe, Davi comeu o pão da preposição lá, né? Davi comeu lá. O irmão Brana, vocês veem que o irmão Bisco contou que para levar a mensagem do irmão Brana para os países comunistas, levou dentro de garrafa térmica, escondido, que era proibido. Vai embora. Eu estou com uma mensagem do rei aqui, eu não tenho um compromisso, eu não estou fazendo isso por malandragem, não. Mas não tem conversa mole, não, eu vou embora. A verdade é essa, fui embora mesmo. Cheguei na igreja e o irmão disse, o pastor estava na linha do ônibus, estava, e daí? Mas assustado, mas o pastor na linha do ônibus, por quê? Porque me tem um respeito, sabe que eu não vivo. De qualquer maneira, ele achou estranho demais eu estar numa situação daquela. Mas era a necessidade. Era a circunstância do momento e eu fui embora mesmo e vou. Quantas vezes precisar, eu faço isso com uma boa consciência diante de Deus. Mas voltando ao nosso assunto, então, o caminho do engano, que vem de muitas maneiras, e Judas aqui vem finalizando, dizendo, entraram pelo engano do prêmio de Balaão, e eu vou dizer para vocês, dinheiro vai queimar na mão de muitos. No inferno, vai ver que não compensou o dinheiro que ele pegou aqui. Como o próprio Balaão termina, tem um fim trágico. A espada traspassou Balaão. Não foi assim? A espada traspassou Balaão. Serão mortos pela espada, lá no final. E pereceram na contradição de Coré. Você pega 3 elementos aqui, ó, e todos eles movidos pelo mesmo espírito. Emulação, de igualdade. Coré quis fazer um culto igual ao de Moisés, mas o final é outra coisa. Termina, porque a visão é caimita. E Caim é filho do maligno. E o maligno enganou a mãe do Caim e começou o engano no céu. Você pega, voltando. Aí quando você pega descendo, vamos descer aqui. Lá na frente, na saída de Israel do Egito, Judas relata o caso de Coré. Qual foi a contradição de Coré? Espírito de ser igual a Moisés. Toda a congregação é santa. Mas você sabe qual era o espírito de Coré? Quando você vai estudar isso, você encontra Coré e Moisés, ambos eram levitas. Coré era primo primeiro de Moisés. Primo primeiro de Moisés. E Coré não estava satisfeito porque o pai dele era um dos administradores e não sacerdote. Ele queria ser igual a Moisés. O irmão Moisés aqui se lembra,
Teve um irmão que deixou a igreja por causa desta frase que eu disse no púlpito uma vez. Quer dizer, uma dessas frases. Disse assim: você quer estragar um irmão? Dê púlpito para ele. Ele sobe ali uma vez, ele já sabe igual você. Ele já entende tudo. E ele sabe até te ensinar. Bota ele para pregar para você ver. E o pastor vai falar lá? Eu já sei. Tem gente que nem vem na igreja. Eu já sei o que o pastor vai falar. Sei tudo. Para quê? Tem quantos colegas nossos que sabia tudo? Que ia para as reuniões, não precisava de ouvir nada. Deitava no banco e ia dormir. Sabia tudo mesmo? Uma reuniãozinha desta aqui, você sabe tudo? Então você quer ver uma coisa? É só isso, você olha. Mas o Coré disse, por quê? Se eu sou primo dele, por que eu não posso fazer a mesma coisa que ele faz? E aí usou o argumento, toda a congregação é santa. E era verdade. Toda a congregação é santa. E aí usou para Moisés, por que te eleva sobre o povo do Senhor? Moisés nunca se elevou. Deus o colocou como marido da igreja, como cabeça daquele povo. E a mulher, a igreja, submissa ao marido, e como tem que ser sempre. Glória a Deus. Mas ele moveu-se desse espírito de emulação e disse, não, toda a congregação é santa, o Espírito do Senhor está sobre todos nós, e nós podemos fazer o que Moisés faz. E é assim, eu fico pensando assim, quer ver uma coisa, irmão João, irmão Wilmer, irmão, tem alguma coisa difícil você ir ali comprar 1 quilo de farinha de trigo e fazer um pão asmo? Tem alguma coisa difícil de você pegar o vinho e depois que o pão asmo e o vinho está feito aqui, qualquer membro da igreja, estou falando agora como membro, um membro da igreja diz, o que o pastor faz, eu faço também. Eu sei pegar a farinha de trigo e fazer um pão. Eu sei pegar o vinho e sei fazer uma oração. Senhor, abençoe e santifica este vinho aqui, faça representar o teu corpo e o teu sangue. Eu vou dar ceia para os outros também. Tem comissão para isso? Querer e poder fazer e saber fazer, eu até não duvido que saibam que... Mas será que Deus aceita aquilo? Será que Deus recebe aquilo? Essa é a diferença. Qualquer um sabe fazer. Opa, que é isso? E receber dízimo é fácil demais. Não precisa nem de oração, não? Mas será que aquilo é uma coisa lícita? Ou é da cabeça? Sabe por que existe milhões e milhões de pastores indo para seminário, arranjando diploma? Eu sou pastor. E outros que abrem igreja do fundo de quintal aí. Eu sou pastor? E outros que compram pastores para poder botar a mão na cabeça dele para ser pastor? Você sabe por quê? Por esse espírito. Duvido que eles queiram sentar e submeter e ser membros. Sabe? De jeito nenhum, sou líder. E este é o espírito que estava incorreto. Então, o que eu queria e quero falar com vocês aqui é assim, vamos olhar as coisas, cada coisa no seu devido lugar. Quem que nós somos? O que estamos fazendo? Que espírito nos move? Será que nós não estamos enganados em alguma coisa? Eu acho que 1 hora. Vou deixar 15 minutos para o comentário final agora. Eu deixo essas 2 reuniões com essa pergunta final. Esta é uma necessidade urgente. Não aprenda a discernir apenas espírito dos outros. Aprenda a discernir o seu próprio espírito. Achei muito valioso a colocação do irmão Wilmer de dizer, eu estou olhando da minha incapacidade.
Eu acho que todos nós precisávamos de descer para esse lugarzinho aqui. Sabe? De dizer, todos nós, sem exceção, não sou eu. É Deus que tem que fazer. E eu tenho dito isso para o senhor e disse isso para ele ajoelhado hoje de manhã. Se você quiser acreditar, amém. Se não, não. Eu disse, então entre, Senhor Jesus, e venha e fale através dos meus lábios. Mas eu quero sair do caminho. Isso eu falei para ele de manhã hoje. Deus abençoe. Temos 15 minutos aí para os irmãos que quiserem comentar sobre e ampliar o assunto de emulação. Espírito de equivalência, de igualar, de achar que é igual. Suas ideias não valem diante da Bíblia, nem diante da mensagem. Pode pegar o microfone. Veio ao meu coração Filipenses 2. Sim, verdade. Ele era igual a Deus. Sim, Ele era igual. preguei isso aqui domingo. Mas ele não se aferrou a isso. O filho, ele deu exemplo, irmão. Ele disse, o pai é maior do que eu. Ele sabia o lugar dele. E não é que ele não era uma usurpação, Não. porque ele era Deus. Ele era o único Deus. Mas ele não se aferrou aí. Que coisa tremenda isso, né? É isso. Mais algum irmão? Pastor? Pastores, vamos, vocês estão aí pensando aí, ó. Vamos enriquecer o assunto? Tem mais alguém que quer comentar? Essa é uma postura assim, ó. E achando-se... Você quer ver uma coisa bonita, irmão Wilmer, também? É uma colocação de Paulo, dizer assim, isto enquanto não estiver em nossos corações, esse diabo da emulação vai enganar muita gente. Assim, ó. Não pode ser diferente. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Eu quero ver quando é que você se iguala. Esse foi o sentimento de Cristo. Ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus e ele colocou o ser humano acima dele. Ele foi lavar os pés do ser humano. Colocou como uma coisa principal. E a verdade do assunto é esta. A verdade do assunto é esta. Deus nunca fez nada para dar nome para profetas, nome para pastores, para evangelistas, para homem nenhum. Tudo que Deus fez aqui na terra foi por causa do seu povo. A visão de Deus é o povo. Ele desceu por causa do povo, ele mandou profetas por causa do povo. E eu estou aqui na terra por causa do povo. E se eu não gostar do povo e amar o povo, eu devo sair do povo, porque então eu tenho outro espírito na minha vida. Você aqui parou. É verdade. Paulo explicou que cada ações diferentes na Terra. Se você entender dessa maneira, cada um de nós somos um som, emitimos vibrações, Sim. e somos indivíduos. E eu gostaria muito de ser o pastor César. Não queira, não. Bom, veja Você só. é mais bonito que eu, mais magro. Obrigado. Estou descendo aqui. Veja só, mas... é que eu estou sendo bem humilde, sabe? Mas assim, eu disse para alguém certa vez, se eu fosse o pastor César, em suas qualidades, bem, quem seria eu? É tão bom ser o pastor César, quanto é bom ser eu. É isto. O que eu tenho que fazer é agregar as coisas que estão nele, que eu considero bíblicas, corretas, né, em mim. Então eu serei a versão dele César e ele será a minha versão Messias, quando trocarmos nossas qualidades e aprendemos uns com os outros, sendo um corpo. É como uma orquestra. Nós temos vários sons. Se você pegasse uma tuba
para fazer som de trompete, não daria certo. Ela faz pô, pô, pô. Ela não está para fazer solos. Se o trompete dissesse, hoje eu vou ser uma tuba, vou dar um gravão aqui, ia ficar feio demais, né? Ou então um trombone querer, um instrumento de baixo, grave, querer ser uma flautinha fininha que imita um passarinho. É como se todos quisessem tocar a mesma coisa. E parece que é muito bom ser pastor, sabe? É muito bom ser pastor. E todos querem serem pastores. Parece que é muito bom ser um pregador, de alguma maneira, ter um ministério. Mas eu ainda penso que a maior coisa que alguém pode ser é um filho de Deus. Ah, é verdade. Talvez você quisesse ser um profeta. Mas eu ainda encontro que um filho de Deus é maior do que um profeta. Eu penso que nós colocamos nossa mente de maneira torcida, né? Não sei o que é isto. Se tudo foi feito por nós, povo simples, porque antes de termos um ministério, estarmos elevados, conforme foi dito, como a boia da caixa, nós somos ovelhas. Sim, tem que ser. Nós somos, então estamos aqui porque o nosso pastor nos arrebanhou e nos posicionou assim. Então, se tem uma orquestra, quando os instrumentos estão tocando, você aprecia quando a hora de certo instrumento tocar, os metais, os violinos. Observe o conjunto. Nós nunca tocaremos a parte que Deus nos deu na Bíblia se formos sempre uníssonos. Nós devemos cada um ficar em nossas posições e teremos a orquestração musical que Deus fez para nós. Agora, se você quiser, há várias vozes numa peça musical. Você não pode ser todas. E todos não podem cantar a mesma coisa ou a mesma nota. Nós estamos pegando espíritos uns dos outros. Eu não tenho que ser o pastor César, porque eu já tenho o pastor César. Ele é meu, ele é nosso. Agora, se eu entendo que ele é dele, então eu vou querer ser ele. Mas eu não preciso ser ele, porque eu já tenho ele. Para somar com você. É como, vamos dizer assim, quem já viu aquela ferramenta de tirar roda de trator? Uma chave de boca imensa. Imagine, que chave boa. Ela pode ser uma marreta e abre um trator, quebra um coco, aquela chave de fenda, nem sei qual é a numeração dela. Aquela chave de boca imensa. Talvez você quisesse uma chave de boca imensa e você considere, por exemplo, sendo bem simples e franco, o pastor César uma chave de boca imensa. Olha que legal se eu fosse uma chave de boca enorme. Qual é a medição? Quem sabe? O irmão 54? Mm ou polegada? Aquela grandona assim? Mas, se você precisasse trocar o pneu do seu carro, você pegava a chave, não pode. Não daria certo. Nós, como igreja, somos uma caixa de ferramentas. Você é tão importante quanto a marreta, se você for uma chave de fenda fininha. E se o serviço for consertar um gravadorzinho ou abrir um fundo de um relógio, aí você tem aquela chave de fenda que parece uma espada. Você não sabe o que você está fazendo. O irmão Brana disse essa mensagem nova, a posição do crente em Cristo, que a maior coisa, o maior defeito que ele encontrou é que os crentes não sabem o que são. Você não sabe o que é que você é. Quando você encontrar o que é que você é, você vai saber que você é uma pessoa muito importante. Amém. É isso. E que seu som é muito importante, como uma banda musical. Você é importante, mas o caso é que você não se convenceu de que você é importante. Bem, porque Deus escolheu você. Capítulo 1 de João diz que você não nasceu da sua vontade, nem da vontade da carne, mas Deus gerou você. Então você deveria descobrir quem você é, como já foi dito, isso só arredondando. Quando você descobrir a história da sua vida, os seus porquês, então essa mensagem aqui no Brasil será melhor, a sua igreja será melhor, a sua família será melhor. Você tem apenas que se olhar no espelho da palavra e se identificar nas Escrituras. E, na verdade, você não tem que dizer para um instrumento grave que ele é um grave. Ele só fala grosso. Você já faz o que você faz. Vocês compreendem? É como no esporte, por exemplo. Você vê um camarada grandão. Eu vi uma cena outro dia. Um camarada pegou a bola de basquete e fez assim, na cesta. Ora, é difícil imaginar que esporte ele praticaria. Aquele homem que bota uma cesta assim, uma bola, parece que são 3 metros, faz assim, coloca.
você tem aptidões naturais, simplesmente busque em Deus e pratique isso. Não é complicado. Deus abençoe. Engraçado, viu, irmão Messias? Eu vi uma reportagem que o irmão Fernando me deu, dos maiores cardiologistas do Brasil, um dos maiores da área esportiva. O irmão Fernando Rodrigues me deu essa semana. E ele falava assim falando sobre o coração, que às vezes a gente quer generalizar e tratar de uma doença como se todo o coração fosse igual. E ele estava dizendo, mostrando a diferença de um coração de um afrodescendente, que é o caso de vocês três. Eu também sou descendente de negro, é o beição aqui, ó. Aqui é a marca registrada. Eu vim de lá também, da senzala. Meu pai botou um pouquinho de tinta mais clara aqui, mas o coração de um afrodescendente é completamente diferente do coração de um sueco, de um japonês, de um brasileiro. Ele mostrando o que é a vida do ser humano, disse, olha, você fazendo um exercício daquele de corrida, talvez se medir o desgaste do seu músculo, daí, daria 150, 200, 300, sei lá, o termo que ele usa para medir lá. Um jogador de futebol, quando termina uma partida, desgastou 1.100, 1.200 o músculo. Um atleta do Quênia, um corredor, ele corre a maratona de São Silvestre, que são 30 e tantos quilômetros, e quando termina, está 100, desgastado. No máximo 100. Porque Deus fez aquilo para aquela região. O coração de um afrodescendente é mais grosso do que o coração de um sueco. A parede do coração é mais grossa. Então, tudo isso são diferenças e não adianta a gente querer igualar as coisas. Eu acho que cada um precisa encontrar. Doutor Marcos, você ouviu essa reportagem, doutor Marcos? Muito bonita, muito interessante, uma das maiores autoridades aí que cuida de todos esses atletas da seleção e das Olimpíadas, e tem um hospital, professor da universidade, muito pessoa, eu esqueci o Nabil parece o nome do camarada. Nabil, não é? É, Nabil, ele é um... Mas eu achei bastante significativo e quero dizer assim para você, que a gente precisa acabar com esse espírito de querer ser o que não é. Cada um precisa entender, Paulo disse assim, pela graça de Deus, sou o que sou. Pronto, acabou. Sou assim, sabe? Mas encontrar a nossa posição é uma necessidade. O engano do prêmio de Balaão. Na verdade, a doutrina de Satanás, desde o princípio no Éden, é o prêmio. Satanás disse para Eva, você será igual, vai conhecer como Deus conhece. Porque às vezes, para Balaão, o prêmio foi o dinheiro. Mas para muitos ministros, às vezes o prêmio é simplesmente subir numa plataforma e dizer, eu sou um pastor. Às vezes ele não está olhando o dinheiro, ele está olhando a posição. Que também é uma coisa. Engano, né? É um engano. E ele não tem aquele ofício. E vai desgraçar a vida dele. E a vida de outros. E de outros. Porque o diabo, ele para te enganar, ele vai querer te mostrar algo melhor que não é melhor. O engano está aí. O engano está no prêmio. Né? Agora, a emulação, eu estava pensando aqui, pastor César, uma coisa. Quando o Espírito de Deus é o mesmo Espírito, Corá não tinha o mesmo Espírito que estava em Moisés. Embora era da mesma tribo. E o Datã e o Abirão, que eram parceiros de Corá, eram parentes. Não, eram filhos de Rúben. Rúben era primogênito de Jacó, era o mais velho, era o primogênito, os pioneiros, né? Primogênito de Jacó,
foi rejeitado por deitar com a mulher na bênção da primogenitura, com a concubina do pai. Moral da história, mas depois quis reivindicar a igualdade de primazia. O irmão Branham chama lá, na era da igreja, de que os judeus foram achados sinagoga de Satanás porque buscavam a primazia entre os irmãos. E entre eles, inclusive, como é que é o nome dele lá, daquele lá de João lá, irmão Fernando? Diótrefes, né, que também queria a primazia. Esse é um espírito... Agora escute, quando o Espírito de Deus está operando numa igualdade, por exemplo, quando havia alguém profetizando no arraial, foram falar para Moisés dizendo, tem alguém profetizando no arraial. Olha que coisa. Moisés disse assim, quem me dera se todo o arraial de Israel profetizasse. Sim. Por que ele não reivindicou aquilo? Porque ele sabia que quem estava profetizando no arraial foi um espírito tirado dele e colocado naqueles outros. Então, Deus, ele não existe emulação entre o próprio Deus. Não. Se eu estou ouvindo o pastor César pregando e nós estamos no mesmo espírito, há uma unidade de espírito, Efésios 4, começa aí. Não tem emulação. Eu estou amém. É isso mesmo. Aleluia! Porque isso está ajudando-me. Não é verdade? Eu estou adubando aquilo e aquilo está crescendo. Mas quando há um outro espírito... Aí se vê lá no púlpito, se fosse eu... Aí vai cumprir o que eu disse esses dias agora, pastor César. Eu creio que posso falar aqui, não posso? Não vou citar o nome de ninguém. Não vou citar. Eu estava sentado entre os pastores. De repente, veio somente crer. E eu abaixei a cabeça e orando a Deus no meu coração. Senhor, abençoa, usa o irmão. Dá liberdade para que ele pregue sobre a liberdade do Espírito. De repente, um irmão me cutuca, um pastor. Me cutuca. E eu virei para ele. Pois não, irmão. E ele pegou e cruzou o dedo no outro assim e fez assim. Vai dar tudo errado. Você já pensou uma coisa dessa? Vai ser um fracasso. Irmãos, eu estou dizendo isso aqui e Deus sabe que é a verdade. Eu disse para ele o que é, irmão. E eu não tinha entendido ainda. Quando ele pegou o dedo e fez assim, disse, vai dar tudo errado. Não vai pregar, não vai dar certo. Vai ser um fracasso. Irmãos, aquele culto para mim foi um estrago. Atrapalhou tudo. Eu não conseguia meditar na mensagem. Dentro da minha imagem, eu vendo o irmão pregando, eu só vi o irmão com o dedo assim, dizendo, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Mas por quê? Agora entra a emulação, porque nele não havia o mesmo espírito. Porque Efésios 4, quando fala da unidade do espírito, o próprio Jesus disse isso. Eles disseram para Jesus, estão curando em seu nome, estão fazendo isso. Ele disse, quem não é por nós é contra nós. Quem não é contra nós é por nós. Quem não é por nós, é isso. Então quer dizer, vamos lá. Começa no espírito. Começa no espírito. Porque tem que haver um espírito. É um bom espírito. O objetivo é o mesmo objetivo. Ah, mas Deus está usando o A, está usando o B. Não importa. Se é o mesmo espírito, glória a Deus. Porque é o povo que vai ser abençoado. Mas se não é o mesmo espírito, eu vou dizer, até dentro da própria igreja nós vemos divergências. Dentro da própria igreja. Agora, por que isso? Porque nós olhamos para Balaão e o irmão Branham diz, porque escolheram Balaão em lugar de Moisés? E o irmão Branham pergunta, o que Balaão fez? Nada. Nada mais nada, apenas era um homem mais intelectual, falava mais bonito, mas não tinha uma rocha saindo água, não tinha uma coluna de fogo, não tinha princípio. Foi um pregador que apareceu e desapareceu.
não tinha uma história, mas com Moisés, Deus disse, mas com Moisés eu falo cara a cara. Eu gosto dessas coisas, vocês também gostam? Amém? E mesmo assim, levantavam pessoas para provar que mesmo o ministério dado por Deus, vindicado por Deus, vindo de Deus, vai haver oposições contra ele. Vai haver oposições, vão haver imulações, vão haver, mas que me importa? Mas que me importa? Diz o profeta na mensagem, Deus sendo mal entendido, não é o que começa, é o que termina. Os princípios estavam falando daquilo. Então, irmão, é verdade, não tem coisa melhor do que nós gozarmos da nossa porção acostumada. Eu me lembro eu estava no supermercado com a minha esposa fazendo compra, e tinha uma senhora lá muito gorda, mas muito gorda mesmo. Eu imaginei dela pesar uns 230 quilos, mas ela era uma coisa terrível, tanto que o corredor a gente tinha que passar assim. E aquilo me incomodou, você sabe que chama atenção. E eu virei para a irmã Luzinete e falei, Luzinete, mas coitada dessa senhora. Ela deve sofrer demais. E eu passava, não tinha jeito, irmão. Aquilo me chamava a atenção. E eu olhava para ela. Irmãos, ela encontra com uma amiga dela. E a amiga falou, fulana de tal. E ela abriu o braço, você tá bem, mas eu tô ótima. Eu falei, coitado de mim. Eu virei e falei, coitado de mim, Luzinete. Ela falou, mas por quê? Eu falei, uma mulher gorda desse jeito, eu estou com pena dela, ela está feliz. Eu falei, coitado de mim. E ela, eu estou feliz demais, mas ontem eu fui na festa. Não, mas foi uma maravilha. Eu falei, coitado de mim. Eu estou com dó dela e ela está feliz. Eu penso que se você agradecer a Deus por esta porção acostumada, você não vai ser induzido a um espírito de emulação, a querer, a estar numa posição que você não foi ordenado. E você vai ser grato a Deus, porque a medida, quem deu a medida foi Deus. Quantos creem assim? Diz amém. Eu creio assim, quem deu a medida foi Deus. Então não tem nada errado. Deus abençoe. Mais alguém quer falar? Mais algum pastor quer falar? Não quer? Vamos para o almoço então? Vamos para o almoço, vamos para o descanso. Eu não dormi essa noite, vocês já dormiram, mas à noite, às 7h30, nós estaremos juntos. E amanhã, às 9 da manhã, nós vamos estar juntos. Hoje à noite aqui, culto. Culto público hoje à noite com a igreja, né? Amém? Vamos levantar nossas mãos. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Te agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Com as nossas almas alimentadas, com as nossas almas alimentadas com o pão da vida, com o pão da vida, com o pão da vida, com as nossas almas alimentadas com o pão da vida, que é Jesus. Por favor, nós estamos numa reunião
cujo sentimento é este: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não faça parte, não deixe sair da tua boca nada para quebrar isso. Se você quiser abrir seu coração, o diabo vai te mostrar o que falar. Seus sentimentos críticos vão ser aflorados. Mas nosso sentimento aqui é isso. Portanto, eu estou torcendo e desejando que cada um de vocês sejam felizes, vivam em paz e sejam bem-sucedidos. Não seja instrumento de Satanás. Problemas dos outros, deixa que eles se resolvam. Deixa eles resolvam. Pergunta para quem vem falar de você, mal para você. Você já falou para ele? Você já procurou essa pessoa e falou para ela? Não. Então não seja um fomentador de coisas erradas. Deus eterno, em tua presença, depositamos nossas orações. E eu posso chamar o Senhor aqui e dizer: olha para dentro de mim e ver se o desejo do meu coração não é que todo mundo vá bem. Que esses irmãos possam ser bem-sucedidos, o ministério deles possam ser profícuos, abençoados, e que o reino do Senhor e o teu nome seja exaltado. Abençoa-nos no culto de hoje à noite e abençoe o pregador que vai nos falar. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, vamos almoçar.